Beleza, galera. Bom, tive aqui uns probleminhas na hora da gravação com outro vídeo, então tive que mudar aqui a plataforma de gravação, mas acho que demos um jeitinho aqui para que a gente possa fazer a nossa aula de hoje, beleza? Então, o tema da aula de hoje é a industrialização brasileira. Quando a gente fala sobre industrialização, essa sequência de temas, na verdade, se a gente for pegar os outros vídeos, né, os vídeos anteriores, a gente fala sobre os ciclos econômicos do Brasil. No primeiro ciclo, a gente fala sobre o extrativismo, que foi durante um tempo um ciclo econômico, apesar da gente ter se prendido muito mais, apesar de a gente se prendido muito mais a, a, ao extrativismo no momento atual, certo? Claro, falando um pouco sobre as etapas, mas a gente falou mais sobre o extrativismo atual. Também falamos sobre agropecuária, né? E a agricultura foi também um ciclo econômico, inclusive um ciclo que antecedeu esse ciclo que foi o ciclo da industrialização, que também foi fundamental e importante, também já foi a base da economia do Brasil. E hoje, que são ambos esses dois ciclos, né, setor primário, e hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre a indústria no Brasil, como é que se deu esse processo de industrialização no Brasil, que foi um ciclo seguinte ao ciclo da agricultura, que também já foi uma base aqui da economia do país. A indústria, que é o setor secundário, a gente sabe que ela contribui no PIB, né? Está em segundo lugar na contribuição, e a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, o que a gente vai ver hoje na aula? A gente vai falar um pouco sobre as características gerais dessa indústria e entendermos um pouco desse processo histórico na formação da indústria brasileira, dividida aí nas suas quatro fases, né? Essas quatro fases que compõem o processo de industrialização brasileira. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer, que a gente vai ter hoje na nossa aula. Tranquilo? Então, vamos ver. A industrialização brasileira, assim como na maioria dos países subdesenvolvidos, ela foi rápida. Porém, a característica principal dessa industrialização é essa chamada de tardia. Nós tivemos uma industrialização recente. E aí a gente precisa entender que, quando a gente fala sobre o processo de industrialização dos países, ela tem duas possibilidades. Ou você é clássico, ou você é de industrialização tardia. Quem são aqueles de industrialização clássica? A gente chama de industrialização clássica aqueles países que hoje são desenvolvidos, que tiveram sua industrialização ao longo daquele processo das fases da Revolução Industrial. E eles tiveram a sua industrialização lenta, gradativa, passando por cada processo, usufruindo dos bônus e também dos ônus que essa industrialização ocasionou, mas de forma mais lenta. Então, também os problemas vieram de forma mais gradativa e eles conseguiram resolver de uma maneira mais fácil essa questão. Já os países de industrialização tardia, e aqui eu coloco, por exemplo, os países da América Latina como um todo, além de outros países espalhados pelo mundo, eles tiveram a sua industrialização chamada de tardia porque já acontece pós Segunda Guerra Mundial. E eu coloco assim, a gente vai perceber no histórico do Brasil que essa industrialização ele já começa ali nos anos 10, 20, 30, coisas básicas, mas é a partir da década de 70 que nós vamos ter o deslanchar, tá? A partir da década de 70 nós vamos ter um desenvolvimento maior dessa indústria. Por quê? Porque na década de 70 é quando a gente passa para a terceira fase da Revolução Industrial, que é aquela fase da Revolução Técnico-Científica Informacional, assim chamado por Milton Santos. É aquele período em que as indústrias começaram a se espalhar pelo mundo. Houveram aí o surgimento, o desenvolvimento das transnacionais, das multinacionais, e essas empresas começaram a sair dos polos industriais, que antes era restrito à Europa, aos Estados Unidos, Japão, e começou a ir para outros países por causa daqueles fatores que chamam de fatores locacionais, que a gente já estudou nas séries anteriores, mas que em determinado momento desse vídeo também a gente vai acabar pegando. Então, a partir da década de 70, nessa nova fase da Revolução Industrial, é que os países, principalmente os países latinos, esses países são subdesenvolvidos, tiveram o seu apogeu de industrialização, o seu acelerado processo de industrialização. Por isso que ele é chamado de industrialização tardia.
Uma outra característica desses países, como é o caso do Brasil, é a dependência tecnológica dos países, a dependência tecnológica dos países desenvolvidos. Por quê? Porque a nossa industrialização ela está associada basicamente às transnacionais, que são empresas de outros países que estão espalhados pelo mundo, usufruindo da mão de obra, da matéria-prima, das baixas taxas de impostos, das leis ambientais e trabalhistas que são ineficazes ou inexistentes, etc. Então, a nossa industrialização está associada a ela. Logo, a nossa tecnologia também. Quando a gente vai olhar as condições de produção industrial no Brasil, vamos ver que as nossas indústrias são indústrias básicas. As nossas indústrias não temos grandes indústrias de alta tecnologia por um processo, claro, de termos a nossa industrialização ser tardia, associada a esses países que são desenvolvidos, as transnacionais, e também pelo fato das nossas políticas públicas que foram deixando e não foram reforçando a necessidade de uma estruturação da indústria no Brasil. E dentro dessa perspectiva da indústria brasileira, a região sudeste ela é a mais industrializada do país. E isso é uma herança do ciclo econômico do café, que antecedeu a indústria. Como assim, professor? A gente vai entender que o ciclo cafeeiro, principalmente ali entre 1850 e 1920, ele foi a base, tá? que deu um grande capital para o Brasil, e esse capital, diante de determinadas circunstâncias que aconteceram no Brasil e no mundo, propiciou que o Brasil se industrializasse. Se vocês forem pegar aquele processo de industrialização do mundo, de uma forma geral, vai ver que as grandes navegações foi quem possibilitou o acúmulo de capital para que a Inglaterra, por exemplo, se industrializasse. No caso do Brasil, né, aí muitos anos depois, a gente vai ter o ciclo cafeeiro como a base que possibilitou a industrialização do nosso país. Essa é uma composição do PIB brasileiro. Nós já fomos um país agroexportador. Ou seja, a agricultura e pecuária já foi a base da nossa economia. Com o passar do tempo, evidentemente, a gente entende que essas fases vão mudando, porque a gente vai dando mais valor a outros produtos e também a estruturação dos setores vai fazendo com que a gente vá mudando essa perspectiva e esse padrão das atividades que compõem o nosso PIB. E hoje a gente sabe que o PIB brasileiro, na sua maioria, é formado pelo setor terciário, que é comércio e serviços, que é um setor que a gente vai falar e tratar mais à frente, mas eu quero chamar a atenção da importância da indústria, que hoje está em base aí para esse dado de 4 anos atrás, mas evidentemente que essas mudanças não são significativas. A gente tem aí o PIB brasileiro em 2016 com 21% a partir da indústria. Bom, a primeira fase dessa industrialização brasileira vai ali de 1822, né, o processo de independência do Brasil, até 1930. Claro, o Brasil era agroexportador. O que se tinha de produção no Brasil era básico, primário. Não sei nem se a gente poderia chamar de indústria. Eram coisas mais manuais do que maquinofaturamente falando, do que a utilização das máquinas. E esse é o período que eu falei para você do acúmulo de capital, principalmente então, entre 1850 e 1920. Tá? Não é 1950, é entre 1850 a 1920. E todo esse acúmulo de capital propiciou que a gente fosse para a nossa segunda fase, chamada de substituição de importação. O que é que significa isso? Essa segunda fase, que vai de 1930 a mais ou menos 1956, que começou com Getúlio Vargas, ele era nacionalista. O que significa ser nacionalista? Significa que ele deu importância às indústrias internas, ao capital interno, à produção interna a partir do gerenciamento do Estado. O termo substituição de importação quer dizer que a gente passou agora, a gente começou a substituir aquilo que a gente importava, ou seja, aquilo que a gente comprava, a gente mais não comprava, mas a gente começou a produzir.
E essa produção é uma produção de questões básicas, né? Daquela indústria bem simples, utensílios, bebidas, alimentícias, etc. Então, o que é que vai impulsionar o Brasil a entrar nessa fase de substituição de importação? A Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 e a Revolução de 30, né, que foi o ano da década da depressão. Aí, e depois a Segunda Guerra Mundial. Aí pergunta, como é que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial pode auxiliar ou pode ajudar algumas pessoas, alguns países a se industrializarem? Pessoal, a guerra, fisicamente falando, aconteceu onde? Na Europa. Ah, professor, mas teve na Segunda Guerra ataque ao Japão, a território de Pearl Harbor, etc., fora da Europa. Mas, no geral, foi a Europa o palco. Logo, a Europa ficou devastada, destruída, e durante a guerra, impossibilitada de produzir como se produzia antes. Toda a atenção estava voltada a se proteger e a enfrentar a guerra. Logo, outros países começaram a partir daí a se tornar grandes produtores industriais, como é o caso dos Estados Unidos, e outros começaram a ter uma maior produção industrial, já que a Europa não podia mais atender os desejos e os anseios desses países. Por isso o termo substituição de importação. E a crise de 29? Os Estados Unidos quebrou, o mundo quebrou, e o Brasil, que era agroexportador, vendia o seu café numa totalidade para os Estados Unidos. E agora a gente não tinha mais quem poderia comprar esse café. O que é que acontece dentro dessa situação? O Brasil precisou buscar uma nova renda, uma nova forma de economia. E aí todo aquele dinheiro que a gente já falou, do acúmulo de capital de 1850 a 1920, nesse momento foi usado para o processo de industrialização. Então veja que são fatores que foram acontecendo, que foram propiciando o Brasil a se industrializar. Tranquilos? Beleza até aí? Então, a segunda fase, chamada de substituição de importação, é a fase que começou em Vargas. É uma fase nacionalista. Veja. Desculpa. Veja outra questão. A aplicação do capital na indústria gerou um superávit comercial, ou seja, a gente começou a vender mais do que comprar. Então, nós tivemos uma balança econômica positiva, superávit comercial. A gente chama de déficit comercial quando a gente vende, quando a gente compra mais do que vende. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu estou em prejuízo, déficit. Agora, se eu ganho muito mais do que eu gasto, então eu tenho um superávit. O Estado brasileiro foi nacionalista, veja, criou lá, em 1941, a siderurgia nacional, a siderúrgica nacional, certo que foi com a ajuda dos Estados Unidos, e em troca disso, o Brasil permitiu os Estados Unidos usar a base de Alcântara, aqui no Nordeste brasileiro, mas foi de fundamental importância, pessoal, a construção e a fundação dessa siderurgia. Por quê? Claro, de que maneira uma siderúrgica, uma metalúrgica é importante na produção industrial do país? Ela é a indústria básica para manufaturar, para modificar a matéria-prima da indústria, que é o ferro. É ela que vai pegar o minério de ferro e transformar na matéria-prima que a indústria utiliza. Então, a base de uma indústria é você ter uma siderúrgica, uma metalúrgica, para você melhor trabalhar com o aço e assim por diante. Em 1942, criou a Companhia Vale do Rio Doce. Exatamente. Essa Vale do Rio Doce, que a gente vê hoje, que é a maior empresa mineradora do mundo, é a maior empresa mineradora do mundo, que participou que foi responsável por pelos desastres de Mariana e Brumadinho, certo? Que até então, né, essas penalidades ainda não surtiram efeito, etc. Ela era brasileira e ela vai ser privatizada em um outro momento. Mas até então ela era uma estatal. Em 53, criamos a Petrobras. Vejam, essa grande empresa petrolífera, tá, mundial, e a maior empresa do Brasil, né, detentora do processo de exploração do petróleo, também foi criada em 53, lá num processo histórico do Petróleo é Nosso, que vocês já devem ter estudado essa história, mas se não, vale a pena dar uma pesquisada sobre isso.
Então, mostra que Vargas adotava um modelo keynesiano, ou seja, o Estado intervindo na economia. Vamos lembrar que a década de 30, da Grande Depressão, foi quando surge essa ideia de Keynes, lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para fugir, para vencer a Grande Depressão, causada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York, de 29, ele cria um plano de ajuda do Estado à economia, incentivando obras públicas e etc. Então, Vargas tinha essa ideia, que a forma de desenvolvimento da economia seria basicamente a partir da força do Estado. Tá? Isso contrapõe, claro, ao liberalismo que tinha naquele momento, se aproxima muito do socialismo, uma economia planificada, mas o socialismo ele vai deixar de existir em 91, e é o total contraponto ao neoliberalismo, que é essa prática que atua hoje no mundo inteiro e está sendo imposta, e vem sendo imposta aqui na América Latina durante muito tempo. A terceira fase da Revolução Industrial, ela vai de 1956 a 1990, tá? Não é 1900, 1990. Qual é o nome dessa fase? É o plano de metas. E isso aí, você já está na história quando fala de plano de metas. Estamos falando de JK, Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek tinha aquele slogan famoso: 50 anos em 5. Ele queria trazer o progresso para o Brasil nos seus 5 anos de mandato, porque até então era esse o tempo da presidência, um progresso equivalente a 50 anos. E de que maneira a JK pensou nisso? Abrindo a economia do Brasil ao capital externo, ao capital exterior. Então, enquanto Vargas tinha uma ideia nacionalista, JK vinha com uma ideia de abrir o capital internacional. Beleza? Aí, qual o destaque? Ele abriu e começou a atrair as indústrias automobilísticas, de eletrodomésticos, etc. Nesse momento, o Brasil, que estava crescendo e as ferrovias eram o principal meio de transporte, o Brasil começa a investir cada vez mais em rodovias e esquecer um pouco as ferrovias. Bom, por quê? Se eu estou atraindo indústrias automobilísticas, eu tenho que dar um respaldo, eu tenho que dar uma estrutura para essas indústrias. É a partir desse momento que começa essa cultura brasileira de dar valor mais às rodovias do que valor às ferrovias e havendo um desnivelamento dos modais de transportes, que depois a gente também discute um pouco mais sobre isso. Então, essa ideia de JK deu muito certo e ela vinha crescendo. E quem herdou tudo isso foi a ditadura militar, aí, principalmente no período entre 68 e 73. A ditadura militar começa um pouquinho antes, termina um pouquinho depois, mas um período específico chamado de milagre econômico aconteceu aí entre 68 e 73, quando o Brasil teve crescimento econômico incrível, um crescimento que pouco se enxerga no mundo, equiparado ao crescimento que teve a União Soviética. Mas, claro, isso é herança das ações de JK ainda. Houve uma série de investimentos no setor de transporte e energia, de infraestrutura, porque tinha que atrair essas indústrias e tinha que dar estrutura para essas indústrias que vinham ao Brasil. Só que esses grandes investimentos, né, desse milagre que estava causando esse milagre econômico, etc., geraram um endividamento, porque o Brasil começou a pegar esse dinheiro com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para poder fazer o financiamento e investimento nessa infraestrutura. E aí o Brasil começou a ficar endividado. Então a gente sai de um período de milagre econômico e na década de 80 para 90 a gente entra na década perdida, que foi a década onde o Brasil teve uma recessão, uma grande recessão econômica, graves problemas sociais, econômicos, etc. O período que muita gente saiu do Brasil, buscou a Europa, os Estados Unidos, outras regiões para tentar a vida diante dessa situação. Então o Brasil ficou endividado. E dentro desse endividamento do Brasil, dessa estrutura industrial que nós tínhamos, é aí que nós entramos na quarta fase da industrialização, que é a fase que começa na década de 90, com Collor, e vai até os dias de hoje. Essa fase também foi baseada na abertura da economia ao capital estrangeiro, só que com a utilização do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Estado mínimo. O Estado intervém minimamente na economia.
Lembra de Vargas, aquela ideia keynesiana, o Estado intervém na economia? Nesse caso aqui, não. O Estado tira suas mãos totalmente da economia, é Estado mínimo. Ele vai entrar em coisas básicas, e aí é um processo de privatização, terceirização, congelamento de gastos. São processos que, no meu ponto de vista, favorecem muito as empresas privadas e deixa a população e as empresas nacionais um pouco desprotegida. Mas essas discussões podemos ter depois, para que cada um formule o seu entendimento e interpretação sobre essa questão. Vejam, a Companhia Vale do Rio Doce, essa CVRD que vocês veem na tela, a Telebrás, a Energip, aqui em Sergipe, todas essas empresas foram privatizadas. E essa política, ela gerou um aumento de tecnologia, tá? Ela fomentou a indústria, porque a gente importou essas grandes empresas, tá? A gente gerou emprego e tudo mais, mas ela gerou a falência das indústrias nacionais. E além de gerar falência das indústrias nacionais, ela também aumentou ainda mais a nossa dependência tecnológica. Hoje somos completamente dependentes tecnologicamente de grandes países e grandes centros para as indústrias de alta tecnologia. Isso associado às medidas que nós fomos tendo até hoje. Depois de Collor, Fernando Henrique, etc., nós tivemos um governo de esquerda, Lula, Dilma, que fomentaram a indústria brasileira, mas também deixaram a desejar em muitos pontos. E hoje, atualmente, nesse período Michel Temer e Jair Bolsonaro, nós estamos reforçando essa ideia da prática neoliberal, fazendo essas privatizações, terceirizações e dando ao capital estrangeiro e aos donos das indústrias a força e o poder na produção brasileira. Beleza? Então, basicamente, isso é a nossa estrutura de processo de industrialização no Brasil. Na próxima aula, a gente vai ver a característica geral da indústria no Brasil, os tipos de indústria, como essas indústrias estão divididas pelo espaço brasileiro e também uma questão sobre a guerra fiscal, que é um dos fatores locacionais para o desenvolvimento da indústria. Beleza? Anotem as dúvidas. Nas nossas aulas online, a gente vai tirar todas essas dúvidas. Espero que tenham gostado e um grande abraço e saudações geográficas a vocês.